Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina, estratégia e governança. Olá, pessoal. Então, dando continuidade à apresentação e entendimento do modelo COBIT, a gente viu na videoaula anterior, introdução em princípios-chave. No estúdio da Univesp, a professora Bruna Avelhan está atrás de um púlpito e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora em uma projeção em um plano mais aberto do estúdio. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula, COBIT, Processos de TI e Diretrizes de Implementação. Hoje, então, a gente vai ver os processos de TI e diretrizes de implementação. Então, a partir das áreas-chave e domínios dos processos que buscam diferenciar as atividades de governança e de gerenciamento, tem-se também os 5 domínios de processo do COBIT. Novo slide intitulado Áreas-chave e domínios dos processos, com um diagrama triangular. Sobre fundo branco, no vértice superior, está o item Necessidades do negócio, com uma seta preta voltada para baixo em direção a uma caixa de texto cinza com o tópico Avaliar. No lado esquerdo e direito do triângulo estão mais 2 caixas de texto cinza com os itens, respectivamente, Dirigir e Monitorar. Elas estão envolvidas em um retângulo nomeado Governança, EDM. Na base estão 4 caixas beges com os itens da esquerda para a direita. Planejar, APO, construir, BAI, executar, DSS e monitorar, MEA. Elas estão envolvidas por um retângulo nomeado gerenciamento. Setas pretas formam o contorno do triângulo, conectam todos os itens e formam um ciclo infinito. No centro da figura, uma seta para cima, com a legenda Realimentação de Gerenciamento, está voltada para o primeiro item, Avaliar. Essa é uma figura que a gente viu no final da aula anterior, né? Então, o que a gente vai ver nesta aula? Entender o que está dentro, tá? Dessa caixinha Dirigir, o que está dentro da caixinha Avaliar, né? Então, a gente vai conseguir entender melhor que tipos de processos e que tipos de atividades a gente tem aqui em avaliar, em dirigir, em planejar, em construir, em executar, em monitorar, tá? Então, aqui a gente consegue ver que a gente tem algumas siglas, tá? EDM, então a gente vai olhar o que é, quais são as atividades que são importantes e processos que são importantes, né? No APO, no BAI, no DSS e no MEA, tá? Então, a gente conseguir entender, compreender o que tem dentro aí dessas caixinhas. Então, começando, né, pela governança. A governança, então, é o EDM 40, com base lá no modelo COBIT, tá? Então, ele contém 5 processos de governança, dentro dos quais são definidas as práticas de avaliação, direção e monitoramento, tá? Então, que são as caixinhas que a gente viu anteriormente aqui, tá? Avaliação, direção, monitoramento. A ideia, então, como eu venho falando a respeito da TI e quando a gente falou dos subsistemas da TI, tem muito a ver como a gente vai avaliar, como a gente vai acompanhar, para a gente entender se o desempenho está contente, se o que a gente planejou vai acontecer, quanto falta para acontecer, o que a gente precisa corrigir. Então, está muito nessa ênfase. Obviamente, olhando para a questão das partes interessadas, tá? Então, entrando para as atividades de gerenciamento, né, conforme a figura que a gente viu lá, a gente então tem alinhar, planejar e organizar. Elas têm abrangência estratégica e tática, ou seja, ela vai ter que levar em consideração aspectos da estratégia, objetivos, né, que são definidos, e
tentar implementar, estabelecer táticas, olhar os recursos que estão disponíveis e organizá-los de uma maneira que a gente consiga adequar e consiga atingir os objetivos estratégicos, tá? Identifica as formas por meio das quais a TI pode contribuir para o planejamento, contribuir para o atendimento dos objetivos do negócio. Envolve planejamento, comunicação e gerenciamento em diversas perspectivas. Nessa etapa, essas atividades, né, a comunicação que está colocada aqui é bastante importante porque a ênfase do modelo COBIT, ou o que faz o modelo de governança de TI acontecer, é o bom entendimento de todo mundo do que é aquele modelo de governança, né? O que a gente está fazendo aqui, qual é a parte que me cabe e isso ser bem compreendido por todo mundo, tá? As outras atividades, então, das atividades de gerenciamento são construir, adquirir e implementar. Então, cobre identificação, desenvolvimento ou aquisição de soluções de TI para executar a estratégia de TI, assim como a implementação e a integração junto aos processos de negócio. Então, estaria mais associado à questão de projetos e implementação, tá? Então, você vai tentar entender o que é necessário fazer, entender o que você tem e, eventualmente, o que precisa ser adquirido, melhorado, otimizado, tá? Então, o outro processo ali de gerenciamento, dos processos de gerenciamento, a gente está falando de entregar, reparar e suportar, né? Então, a gente está falando da operação em si, da entrega propriamente dita dos serviços, inclui gerenciamento de segurança e continuidade, reparo de equipamentos e demais itens relacionados, como suporte ao usuário, gestão dos dados e da infraestrutura operacional. Se vocês lembrarem da semana anterior, que a gente falou de subsistemas de TI, esses processos têm muito a ver com os 3 subsistemas, tá? E a gente tem um último, né, que é, então, monitorar, avaliar e medir, lembrando que ele é, de alguma maneira, compartilhado com atividades de governança e atividades de gerenciamento. No entanto, né, a gente tem, nessa fase aqui de gerenciamento, assegurar, então, a qualidade dos processos de TI, assim como sua governança e conformidade com os objetivos de controle por meio de mecanismos regulares de acompanhamento, monitoração, de controles internos e de avaliações internas e externas. Seria o quê? A gente está falando de monitoramento na parte da governança, na definição do que eu quero olhar, do que é importante olhar, de que forma eu vou metrificar, que tipo de metas eu vou impor, tá? Ou vou colocar. Tá? E aqui a gente vai tentar monitorar para ver se a gente está conseguindo fazer esse acompanhamento, conseguindo atingir essas metas, esse desempenho requerido, porque é isso que vai garantir, então, a qualidade dos processos de TI, a conformidade, né, os objetivos de controle que foram definidos. Então, há um compartilhamento, mas, obviamente, na parte de gerenciamento, a gente está falando de atingimento e menos de definição de como monitorar, tá? Slide Processos de TI com uma tabela de 2 colunas. Na primeira, à esquerda, estão as linhas EDM, Avaliar, Dirigir e Monitorar, e APO, Alinhar, Planejar e Organizar. Na coluna à direita, nomeada Processos de TI, há processos listados para cada uma das linhas. Em EDM, os processos vão de 1 a 5. Em APO, de 1 a 13. Então, aqui é mais para apresentação, né, do que a gente está tratando, então, no EDM, que é avaliar, dirigir e monitorar, né? Então, a gente precisa assegurar o estabelecimento e a manutenção do framework de governança, né, para a gente conseguir que aquilo seja algo que tenha sentido, que tenha comunicação, que seja, de fato, integrado, assegurar a entrega de benefícios, otimização de recursos, otimização de riscos, assegurar a transparência para as partes interessadas. Se vocês lembrarem também da aula de governança corporativa, a gente falou também de transparência, que é importante da gente
apresentar para as partes interessadas o que a gente tem feito, como a gente tem feito. Então, a questão da transparência é muito importante para a governança corporativa e, obviamente, para a governança de TI. Aí no APO, que é alinhar, planejar e organizar, né, a gente vai falar de uma série de atividades, né? Então, gerenciar o framework, a estratégia, a arquitetura corporativa, a inovação, o portfólio, orçamento e custos, recursos humanos, relacionamentos, acordos de serviço, fornecedores, qualidade, riscos e segurança. Então, são recursos, competências e aspectos que são muito importantes, que funcionem bem para que a gente consiga implementar o que está sendo planejado e o que está sendo demandado da área estratégica para a área da TI. No slide seguinte, a continuação da tabela. Na primeira coluna, à esquerda, há 3 linhas. BAI, construir, adquirir e implementar, com 10 processos. DSS, entregar, reparar e suportar, com 6. MEA, monitorar, avaliar e medir, com 3. Aí, seguindo, né, em construir, adquirir e implementar, a gente então tem gerenciamento de programas e projetos, gerenciar a definição de requisitos, a identificação e a construção de soluções, disponibilidade e capacidade, a habilitação da mudança organizacional, gerenciar mudanças, aceite a transição de mudanças, gerenciar o acolhimento, gerenciar ativos, gerenciar a configuração. Aqui a ênfase, está no processo de transição, modificação, melhoria contínua dos recursos, dos sistemas, dos aplicativos que a TI conta, tá? Entregar, reparar e suportar, então, são atividades como gerenciar operações, requisições de serviços e incidentes, gerenciar problemas, gerenciar a continuidade, gerenciar os serviços de segurança, gerenciar controles de processos de negócio, né? Então, são aspectos relacionados à boa execução, garantir a boa execução e um padrão de desempenho que seja o mesmo para todos os clientes, em todos os momentos, tá? E depois, as atividades de monitoramento, avaliação e medição, né? Então, você vai olhar o desempenho e a conformidade, então, qual foi o desempenho, quão conforme esteve com o que estava sendo, com o que se esperava, avaliar e medir o sistema de controles internos, para ter eventualmente uma possível modificação de quais são as metas que a gente vai fazer, que a gente vai manter ou que a gente vai modificar. Avaliar e medir a conformidade com os requisitos externos, tá? Então, a gente viu em estratégia lá no primeiro que a gente sempre tem que olhar aspectos internos e aspectos internos. E os stakeholders, eles estão dentro, as partes interessadas, elas podem estar dentro da empresa, como, por exemplo, funcionários, né? Ou podem estar fora da empresa, como governos, clientes, fornecedores, né? Em olhar se a gente está conseguindo mapear essas necessidades das partes interessadas e está conseguindo traduzir isso em objetivo que é importante de ser atingido e em meta que a gente consegue quantificar e avaliar desempenho. Então, o processo também de avaliação e reavaliação das metas que a gente definiu para a gente entender se a gente está indo bem, mal, né? Para que lado que a gente precisa caminhar para que a gente consiga manter ou melhorar nosso desempenho. Com relação às diretrizes de implementação, a gente precisa levar em consideração que o que a gente está tratando e o que eu tratei até agora, né, é um entendimento global do funcionamento, tá, da governança de TI, do gerenciamento da TI, e entender ou deixar bastante claro que todas as atividades, os processos precisam ter sinergia interna, que a gente viu na semana anterior, mas precisam sempre garantir os aspectos estratégicos, os aspectos que vão garantir uma sustentabilidade do negócio, uma vantagem competitiva, uma lucratividade, capacidade de inovação, né, tá? Então, é importante a gente entender isso, mas o que faz o COBIT ser um modelo que é bastante adotado é porque ele dá esse mapeamento, tá? Mas ele também fornece algumas dicas, tá? Algumas diretrizes
na hora da gente colocar em prática, né? Porque a gente volta e meia fala, na prática a teoria é outra, nem sempre funciona. Não, a ideia é que a gente consiga sim implementar o que a gente está olhando, porque aquilo tem começo, meio e fim, é um sistema, tem partes que são interdependentes e todo mundo precisa funcionar no mesmo sentido para conseguir ter o objetivo estratégico garantido ou os objetivos estratégicos atingidos, tá? Então, as diretrizes de implementação são baseadas na abordagem do ciclo de vida da melhoria contínua. Mais uma vez, tá? Só para a gente, eu não deixar isso sem alguma explicação, né? A gente entende que os serviços, eles têm um período, né, de vida. Então, eles nascem, crescem, se desenvolvem e morrem, tá? Mas a gente precisa entender, quando a gente fala de melhoria contínua, a gente precisa entender se a gente vai ter um ciclo de vida curto ou longo. Se ele tiver um ciclo de vida longo, a gente vai ter vários processos de melhorias incrementais no desempenho. E é isso que vai fazer diferença, por exemplo, na melhoria do padrão de qualidade, na melhoria do desempenho, tá? E depois também, se o aplicativo ou o sistema já tiver cumprido sua função, é a hora da gente, então, dar lugar a outro tipo de aplicativo, tá? Então, a gente tem que olhar o que a gente tem, em que fase que a gente está, desses diversos recursos que a gente tem, dessas diversas aplicações da TI que a gente tem. Isso a gente vai ver também na próxima semana, que a gente vai falar de gerenciamento de serviços da TI, tá? Mais detidamente. Sendo assim, algumas premissas precisam ser respeitadas, tá? O contexto atual e a cultura da empresa, assim como seus habilitadores e restrições. O contexto atual é, mais uma vez, o que eu venho falando desde o início, é entender o que se demanda da empresa atualmente, o que o mercado quer, o que os clientes querem, o que o governo exige, né? Entender qual é o tipo da cultura da empresa, é uma cultura colaborativa, em que há interação entre as pessoas. Porque se tiver uma dificuldade, por exemplo, a respeito desses aspectos, pode ser importante trabalhar e enfatizar bastante isso. A gente já falou um pouco, né, dos habilitadores lá da TI na aula anterior. Assim como os habilitadores e restrições, tá? O que dificulta a implantação do modelo de governança da TI. Criação de um ambiente propício ao comprometimento de todas as partes interessadas, em especial as mais críticas. É preciso ter uma sensibilização das principais áreas, dos principais processos, né, dos principais setores, que vão ser bastante responsáveis pela efetividade para esse modelo de governança de fato ser implementado, executado e aplicado, e entendido, tá? Com estruturas apropriadas para o direcionamento, supervisão e suporte em todos os níveis da organização. A ideia aqui é que haja um entendimento em maior ou menor escala, tá? Em maior grau de complexidade ou menor, de processos que vão garantir esse alinhamento e a entrega de produtos de qualidade. Isso vai até a ponta e vai até os usuários também, os usuários internos. Reconhecer onde estão os pontos fracos no contexto da TI. É importante olhar para o que a gente tem de pontos de atenção, que são dificultadores, que são desafiadores, né? Porque a gente só consegue melhorar desempenho global, ter menos problemas, né? Se a gente conseguir identificar isso e conseguir identificar as origens para, então, conseguir minimizar. Viabilizar a mudança, buscando ultrapassar pontos de resistência humana, comportamental e cultural por meio de uma abordagem positiva, enfatizando os benefícios, né? Porque muitas vezes a gente tem medo da mudança, né? As pessoas têm medo da mudança. O que vai acontecer? O que vai ter depois? Será que eu vou ser prejudicado? Então, deixar bastante claro que a mudança é necessária e que a mudança vai ser benéfica. Explicar, né, como que vai ser esse processo, como que vai ser essa transição, ou seja, tentar dar mais segurança, especialmente para setores, para as pessoas de forma geral, né, porque quem usa e quem trabalha com a TI são as pessoas.
Por fim, o ciclo de vida da implementação pressupõe a existência de um programa, não somente um projeto, de 7 fases que a gente vai passar na figura seguinte, tá? Recomenda-se também um business case que represente de que forma essa implementação trará valor ao negócio. É uma forma da gente trazer uma concretude para o que vai, da onde, do ponto A que a gente está, e a gente vai chegar no ponto B. Então, se você conta uma historinha, você pega uma empresa em que isso já tenha sido feito, né, fica mais fácil da pessoa, ou das pessoas e dos setores visualizarem e entenderem qual é a proposta, tá? Novo slide com o título Ciclo de Vida da Implementação e uma tabela dividida em 7 colunas e 3 linhas. Da esquerda para a direita estão as colunas. Quais são os direcionadores? Onde estamos agora? Onde queremos estar? O que é preciso ser feito? Como chegaremos lá? Chegamos lá? E como manter a inércia? E as linhas de cima para baixo: gestão do programa, viabilização da mudança e ciclo de vida de melhoria contínua. Então, para a gente finalizar, né, aqui são 7 passos, né? Então, quais são os direcionadores, onde estamos agora, onde queremos estar, o que precisa ser feito, chegaremos lá, chegamos lá e como manter a inércia, tá? Então, para a gente começar aqui por gestão do programa, que não é um projeto apenas, tá? Então, você precisa iniciar, vamos imaginar que a gente esteja iniciando, né? Iniciar o programa, definir problemas e oportunidades, tem muito a ver do que a gente falou na primeira aula, definir como é que a gente vai conduzir isso, planejar o programa, então ter um detalhamento maior das áreas, né, nas áreas mais específicas, executar o plano, obter benefícios e revisar a eficácia. A inércia no sentido de conseguir manter o ritmo que a gente vem tendo, os resultados que a gente vem conseguindo, tá? Quando a gente está num processo de viabilização de mudança, tá? Então, a gente precisa entender o que a gente vai mudar, tá? Então, estabelecer o que vai ser alvo da mudança e onde que isso vai acontecer. Formar a equipe de implementação, comunicar as saídas, né? Então, vão ter coisas que a gente fala de mudança, coisas que saem, coisas que entram, tá? Identificar os responsáveis, tá? Então, atribuição, responsabilidade, isso é muito importante. Como chegaremos lá? Operar e utilizar, então a gente vai testar, ou seja, a gente vai usando, né, e operando, para que a gente compreenda se isso está sendo efetivado. Chegamos lá, eventualmente incluir novas abordagens que vão viabilizar ou melhorar ou facilitar a mudança e como manter a inércia, manter a sustentabilidade. Então, se a gente fez todo o processo de mudança, né, a gente precisa manter, porque muitas vezes a gente faz o processo de mudança, mas não dá continuidade, tá? Então, é preciso manter, ou seja, veio para valer isso, né? Então, precisa deixar a equipe, todo mundo que está sendo, de alguma forma, atingido por essa modificação, entender que isso é um padrão novo vigente, uma forma nova de trabalhar, tá? Uma seta parte do item manter a sustentabilidade. Na segunda linha, visibilização da mudança. E 7ª coluna, como manter a inércia. Em direção ao item estabelecer o desenho de mudança. Mesma linha e coluna 1, quais os direcionamentos. O movimento da seta forma um ciclo que se repete. Então, depois de manter a sustentabilidade, você pode começar novamente. E aqui, quando a gente fala do ciclo de vida de melhoria contínua, o que a gente tem, a gente precisa mapear e entender em que estágio está, tá? Então, quais são os direcionadores? Reconhecer a necessidade de se agir, se é necessário ou não, tá? Avaliar a situação atual, definir a situação futura, construir melhorias, implementar melhorias, operar e medir,
monitorar e avaliar. É o acompanhamento que a gente vai fazendo, tá? E conforme a gente vai acompanhando isso de forma recorrente, fica mais fácil de entender em que estágio que está determinada aplicação ou sistema de informação ou recurso de TI, para a gente entender se ele vai ser usado durante bom tempo ou não e entender que ele vai terminar e alguma coisa vai entrar no lugar, tá? Com isso, então, a gente fecha, tá, a apresentação do modelo COBIT, mais uma vez enfatizando, né, tudo que a gente viu até agora, né, está aplicado aqui ao modelo de governança do COBIT, tá? Então, só para deixar bem enfatizado, pessoal. Na aula seguinte, então, a gente vai entrar em gerenciamento de serviços da TI. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges. Diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flix. Roteiro, Elisa Amaral. Revisão, Cláudia Guarnieri. Consultoria, Lara Souto. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Valéria Grilo.